noite a todos, mais uma vez, a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ter aqui uma apresentação de um conceito, digamos assim, que é aqui um pack especial que nós preparamos para uma cura intestinal e metabólica. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução relativamente às vantagens que este conjunto tem, não só para a saúde, mas também para o vosso negócio, e depois passo a palavra aqui ao Hugo para falar, obviamente, sobre as vantagens para a saúde de uma forma um pouco mais intensa, porque aí já passa o meu conhecimento, não é? Eu só tenho aquele conhecimento geral que todos nós temos, algumas noções básicas, mas vamos aprender aqui então mais alguns conceitos. Portanto, este que nós vamos apresentar hoje é realmente o set metabólico, bom para a sua saúde, mas também bom para o seu negócio, e eu vou explicar o porquê. Porque o conceito que está com este conjunto é também um conceito duplicável para o vosso negócio. Ou seja, é um conceito muito fácil de explicar, é algo que todos nós realmente precisamos, porque todos nós, seres humanos, temos algumas necessidades do corpo humano, metabólica, etc. Portanto, é muito importante aqui, então, este conceito duplicável que permite aos parceiros subirem nas suas carreiras. Não só, obviamente, cuidarem da sua saúde, proporcionarem às pessoas que conhecem e aos clientes, etc., o melhor que nós temos, e como sabem, nós temos produtos de muito boa qualidade, mas também temos aqui uma parte em que realmente têm um negócio e podem aqui também ter um rendimento extra. E a questão é que os futuros líderes geralmente começam por investir nas coisas em vez de oferecer algumas opções. E isto em que sentido? Por exemplo, quando vão apresentar o LR ou os produtos de LR, geralmente entregam um catálogo e dizem à pessoa, olha, escolhe o que tu quiseres, as pessoas então fazem a sua compra, depois, obviamente, depois falam com o parceiro que apresentou, fazem o pedido, etc. E ficamos por aqui. Com estes conjuntos, e vão perceber porque é que eu digo conjuntos, mas também com este principalmente que vamos aqui apresentar hoje, há também toda uma história por trás. Como, por exemplo, nós temos aqui o exemplo aqui no slide, que é, por exemplo, a Body Mission. Se chegarem ao pé de uma pessoa e contarem realmente uma história, uma experiência que tenham tido, ou mesmo experiência de outras pessoas, é muito mais fácil de explicar e dizer, em vez de dizer, olha, vê o catálogo e escolhe o que tu queres, portanto a pessoa até acaba por se distrair um pouco, não é? Se chegar ao pé da pessoa e disser, olha, eu fiz o Body Mission em 3 meses e perdi 9 quilos. Olha, se quiseres fazer como eu fiz, este é o pack ideal para ti. Isto está feito. Portanto, é uma história que é duplicável. Além de, obviamente, como podem ver, com um pedido livre. Começam com uma pontuação mais baixa e aqui com um conceito já feito. Portanto, já têm aqui também a possibilidade de fazerem aqui mais 1000 pontos. E porquê é que eu falei que temos vários conjuntos? Vocês já conhecem estes conjuntos, temos o conjunto da Zeitguard, o conjunto da Body Mission e agora este conceito metabólico. São sets de produtos que realmente são soluções para as pessoas, obviamente, interessadas aqui em cada um destes segmentos e são muito fáceis de explicar. Começando aqui pelo Zeitguard, por exemplo, uma pessoa que esteja interessada em cuidados da pele. O conceito da Zeitguard é muito fácil de explicar e explica-se em 5 minutos ou menos de 5 minutos. Portanto, é um dispositivo que tem 4 tratamentos, limpeza, peeling, anti-idade e anti-celulite. Portanto, é muito fácil de explicar. É só dizer, mudas o cabeçal e fazes o tratamento que tu queres. Body Mission, também não tem nada que saber. Uma pessoa que queira fazer dieta ou que queira equilibrar ali um pouco o peso porque cometeu alguns excessos no fim de semana ou durante uma semana. Portanto, tem aqui a possibilidade também de fazer este set e é muito fácil de explicar. Escolhe os sabores dos batidos ou das sopas que deseja, substitui por 1 ou 2 refeições por dia e é seguir o plano juntamente com aquilo que também temos no site da Body Mission, de outras refeições que podem acompanhar durante o momento da dieta. E hoje vamos aqui apresentar então este set metabólico, que acho que diz respeito a todos nós. Depois o Hugo vai explicar isto melhor, mas todos nós temos, ou seja, uma alimentação pouco saudável, às vezes no decorrer do dia temos inchaços, ou temos dores de estômago, etc. Portanto, há uma panóplia de coisas
como seres humanos nós temos muito em comum, e temos aqui uma solução que realmente vai valer muito a pena. E é isto que nós fazemos, é criar soluções com os nossos produtos. Isto é uma história fácil de duplicação. Quem, por exemplo, usa o conceito da Zeitgeist sabe muito bem explicar como fazer os tratamentos de pele, explicar a uma pessoa que está interessada nestes cuidados, a body mission, a dieta, e agora aqui então este conceito metabólico. E nós também temos aqui, por exemplo, uma história. Este parceiro aqui é um parceiro alemão, que começou há algum tempo a utilizar este conjunto, portanto isto é uma ideia que também já vem da nossa casa-mãe, e como vocês podem ver aqui, a partir de uma certa altura ele praticamente começou a duplicar os seus objetivos, aquilo que estava a atingir. E realmente esta é uma excelente solução. Aqui o Patrick, portanto é o nome aqui deste nosso parceiro, ele começou a utilizar basicamente este conjunto para fazer crescer não só o seu negócio, mas também espalhar saúde junto dos demais. Okay? E como é que nós vamos, obviamente, conseguir fazer isto? E isto aqui eu vou precisar aqui de um pouco da tua ajuda, Hugo, antes depois de passar efetivamente aqui para a tua explicação, mas realmente temos aqui estas são as principais, entre aspas, doenças em Portugal, e penso que praticamente todos nós nos identificamos com alguma destas coisas. Eu identifico-me aqui principalmente com a parte de alimentação desadequada, que é uma coisa que até vamos ver aqui um bocadinho mais à frente, e que isto leva depois a outras maleitas, digamos assim, não é? No decorrer da nossa vida. Não sei se queres dizer aqui alguma coisa sobre este quadro que fizeste aqui. A questão aqui é, eu tirei estes dados do Instituto Ricardo Jorge, que é um dos institutos certificados no nosso país, e realmente mostra a percentagem absurda de doença ou de condição, porque o plano alimentar desadequado e o excesso de peso não é bem uma doença, é uma condição que aumenta a probabilidade de termos doenças. A expressão que assume no nosso país é gigante. Ou seja, quase mais de 2/3 da população ter um plano alimentar desadequado por várias razões, ou come mal porque, pronto, come muito fast food, etc., ou come mal porque é, entre aspas, obrigado porque não tem tempo a fazer uma refeição completa por causa da ansiedade, do stress, etc. Portanto, estas doenças tão prevalentes na nossa população, e sabendo que estas doenças resultam em grande escala dos nossos hábitos diários, que são muitas vezes errados, e sabendo que temos aqui um pack com 3 ou 4 produtos que nos permitem contrabalançar um bocadinho isto, não é? Porque há coisas que é difícil mudar, como a hipertensão ou diabetes, quando aparecem já não vão embora, não é? Então é preciso contrabalançar aqui e pôr um bocado do prato da balança do saudável a valer mais. Pronto, é isso que nós vamos propor a seguir. Ok, eu vou só introduzir aqui um pequeno slide que eu não te disse, mas para as pessoas que estão neste momento a assistir como é que classificariam a sua saúde numa escala de 1 a 10. Portanto, nós apresentámos aqui alguns exemplos de coisas que fazemos mal, portanto é muito difícil chegarmos aqui a um 9 ou um 10, porque todos nós temos ali aqueles hábitos que de alguma forma não existe. Pronto, mas pelo menos chegar ali a um 7 ou um 8, acho que já seria o ideal. Mas realmente, se colocarmos em cima da balança muitas das coisas que fazemos mal, e uma das principais, portanto, é a má alimentação, o sedentarismo também, o tabaco, sei lá, tanta coisa que nós devíamos realmente corrigir e que vamos aqui de alguma forma também tentar aqui ajudar as pessoas. Portanto, pensem um pouco nesta tabela, nesta escala, e onde é que vocês se posicionariam avaliando a vossa saúde, ok? Portanto, é só para dar aqui uma linha de pensamento. E também, quanto é que avaliaria a sua saúde se eu lhe dissesse agora como é que poderia voltar a ter um 9 ou um 10, ou perto, vá. Um 9 ou um 10 também já é demasiado, todos nós cometemos aqui os nossos excessos, mas ter então uma boa saúde. E é esse equilíbrio que nós vamos também tentar aqui dar com este set que nós vamos aqui apresentar hoje,
Eu depois vou até apresentar alguns valores para vocês também terem a ideia do valor que gastariam por dia para manter a vossa saúde. E lá está, isto é tudo uma questão numa ótica de prevenção. Se nós prevenirmos os males, entre aspas, antes deles acontecerem, portanto, no futuro até vamos ter muito menos gastos, vamos ter mais saúde, portanto, é só coisas positivas. E então, agora vou passar a palavra a ti, Hugo, para explicar então que este novo conceito metabólico. Eu vou tentar dar-te aqui então o controlo, que penso que já dei. Vê se consegues. Ora, aqui Sim? diz que eu estou a controlar a tela, mas... Ok. Oi, estou? Já estás, ok. Ok. Pronto, como a Ana disse bem, realmente, só voltar aqui atrás para este slide, realmente nós temos... vocês estão-me a ouvir bem, só antes de começarmos? É? Ok. Antes de mais, boa noite, que ainda não vos disse boa noite. E depois sim, nós vamos aqui falar um bocadinho sobre as principais condições, que nem todas são doenças, como eu vos disse, que existem em Portugal. Há muitas que vocês conhecem, que nós falamos muitas vezes, quer nos workshops, quer nas perguntas que depois vocês me fazem. Eu gostava aqui de particularizar a questão da dieta desequilibrada e do excesso, muitas vezes estão relacionados com o excesso de peso e com a obesidade, e depois as outras em baixo são consequências destes dois primeiros, a hipertensão, o colesterol e os diabetes. E muitas destas doenças são crónicas. Uma hipertensão que existe não volta para trás. A partir do momento em que temos diabetes também não voltamos para trás. E muitas vezes isto surge precisamente porque temos hábitos deficitários e com alguns erros. Isto é, não fazemos exercício físico suficiente, praticamos erros alimentares que são muito frequentes, muitas vezes motivados pelo próximo ponto, pelo stress, e muitas vezes também alguns que são fáceis, mais ou menos de mudar, a questão do álcool, um bocadinho em excesso, e o tabaco. Sabemos que na questão do tabaco o ideal é 0, e no álcool, se nós formos homem, é no máximo dos máximos 2 copos por dia, e no caso de sermos mulher, 1 copo por dia. Portanto, sabemos que estas doenças que eu vos falei em Portugal e no mundo têm uma causa conhecida, nós vamos sempre preferir tratar esta causa e não só tratar os sintomas. E daqui surgem 2 tipos de medicina um bocadinho diferentes que não se anulam, ou seja, eu não gosto muito do discurso de não, eu só tomo coisas naturais e tudo o que é química é mau. Não, mas muitas vezes estas coisas naturais permitem-nos que não precisemos das coisas químicas. Às vezes precisamos, percebem? Só que às vezes com mudanças de estilo de vida e algumas coisas, alguns produtos mais naturais, não chegamos à parte química. Mas também é importante ter noção que às vezes o facto de termos cuidado com o nosso estilo de vida e utilizando coisas naturais não invalida que precisemos também de alguns fármacos um bocadinho mais fortes. O que é que eu quero dizer com isto? Então existem 2 principais tipos de medicina, a medicina natural e a medicina convencional. Tratamos de medicina natural quando o nosso foco é o tratamento das causas. Digamos assim, a nossa principal prioridade é mudar o nosso estilo de vida e tratar as causas das doenças. Se isto for bem feito, muitas vezes não precisamos de ir para tratamento dos sintomas, porque a doença ou demora mais a desenvolver-se ou nem sequer se desenvolve. E aqui entramos um bocadinho no âmbito da medicina convencional, em que o foco é o tratamento das doenças e dos sintomas. Portanto, não se anulam, não se excluem, complementam-se, ok? Perceberam este conceito? Eu acho que é muito importante este conceito. Deixem-me só ir aqui ao chat para perceber se vocês... Perceberam então este conceito? Pronto. Relativamente aqui à medicina natural, ou seja, quando o nosso principal foco não é tratar a doença que já existe, mas prevenir que ela apareça, ou seja, o nosso principal foco é o tratamento das causas,
Isto faz com que exista a diminuição da necessidade desta utilização dos químicos, dos fármacos. E porquê é que isto é importante? Porquê é que diminuir a sua utilização é importante? Porque a sua utilização em excesso, de forma despropositada, é uma ameaça à saúde pública. E com saúde pública referimos à saúde da população toda. Porquê? Por dois motivos principais. Primeiro, porque aumentamos a resistência a fármacos, a saber, antibióticos. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós utilizamos frequentemente antibióticos sem precisarmos deles, no dia em que precisarmos mesmo deles, não vão fazer efeito. Portanto, se nós temos condições ou doenças simples que podem ser resolvidas ou evitadas por mudanças de comportamento e produtos mais naturais, reservamos os antibióticos e os fármacos para quando são estritamente necessários. E aí não desenvolvemos a resistência, eles vão fazer o efeito suposto. E depois, porque sabemos que a produção alimentar industrializada é sempre menos nutritiva. Isto é, se calhar comerem uma maçã neste momento que é feita em produção em série industrializada, tem menos nutrientes do que uma maçã daquelas comidas no pomar há 10 anos atrás. Isto leva, consequentemente, aos déficits de nutrientes que nos são essenciais no nosso corpo e para o nosso desenvolvimento saudável e promove o desequilíbrio do nosso organismo. Sim, já agora desculpa interromper, nessa parte agora que disseste da questão da maçã, acho que é um bom exemplo, porque realmente nós ouvimos sempre dizer, isto no meu tempo as maçãs tinham sabor, pronto, e outras frutas, Exato. Mas é um facto. Isto realmente, toda esta produção que temos industrial e químicos e etc., que põem nos produtos, isto também nos afetam, vão acabar por nos afetar e vão acabar por afetar também partes do nosso organismo, que estamos a receber outro tipo de químicos, não é? Digo eu, isto agora sou eu a perguntar. Estamos a receber químicos que já vêm, se calhar, nesses produtos que às vezes, pronto, nós consideramos serem naturais, não é? Claro. Até, aliás, eu ouço muitas vezes dizerem alguns dos meus doentes que aquela maçã que tem aquele aspecto perfeito e brilhante, etc., não é boa porque está cheia daqueles produtos de brilho, etc., porque são essas que vendem mais no supermercado, não é? Exatamente. E depois também é saber que muitas vezes essas maçãs, lá está, têm muito menos nutrientes do que aquelas que estão no pomar, e mesmo aquela questão, por exemplo, dos sumos de fruta, daquelas bolachas que têm açúcar, etc., não têm açúcar, mas têm edulcorantes, têm muitos adicionantes de sabor, digamos assim, para ficarem doces, não é? Senão ninguém os comia, que acabam por ser químicos e fazem mal à mesma. Portanto, não é o açúcar, é outra coisa similar. Portanto, a questão é mesmo não irmos muito para essa parte química, ainda que às vezes seja necessária, lá está, mas reservar a questão dos químicos e dos fármacos para quando é necessária. Vou-vos dar um exemplo muito, muito comum. Há imensa gente que está engripada com dor de garganta e toma antibiótico. Isso é horrível. Isso não se faz, porque a maioria das infecções da garganta, as amigdalites, são por vírus e os antibióticos são para bactérias. Portanto, a única coisa que estamos a fazer quando tomamos um antibiótico é causar resistência. E as pessoas dizem, mas eu tomei e fiquei melhor. Ficou melhor pura e simplesmente porque o vírus ao final do terceiro dia começa a diminuir. Foi um acaso só. Mas pronto, só uma curiosidade. Pronto. Aqui em relação... só tentar passar isto. Ok. Aqui em relação à flora intestinal e como é que isto interfere no nosso metabolismo e como é que isto nos pode proteger, mesmo em relação a estas infecções, porque o intestino está amplamente ligado ao nosso sistema imunitário forte. Primeiro temos que perceber o que é isto da flora intestinal. Flora intestinal, para mim, há uns tempos era um palavrão, não percebia o que é que isto queria dizer. Mas isto é pura e simplesmente, a flora intestinal traduz por um conjunto de milhões e milhões de bactérias são consideradas boas para o nosso organismo, porque permitem três coisas fundamentais. Normalizar a função intestinal para conseguirmos fazer a digestão e suavizar este processo e depois reforçar o sistema imunitário. O que é que isto vai permitir? Que o nosso organismo tenha defesas suficientes para que estas bactérias boas consigam matar as bactérias más ou nocivas que são as causadoras das doenças. Quando é que esta flora intestinal pode estar prejudicada ou diminuída? Sabemos que a flora intestinal é prejudicada ou destruída pelos aqueles hábitos que nos criam as doenças. Álcool,
tabaco, o stress diário, que é quase inevitável para toda a gente, não é? Independentemente da profissão, a falta de exercício físico, os hábitos errados de sono, há aquela questão de uma pessoa que dorme pouco não regenera o sistema e o organismo, é verdade. O uso crónico destes químicos, nomeadamente os antibióticos, que são muitas vezes mal usados, como o exemplo da amigdalite que eu vos dei anteriormente. E então, a principal causa, ou das principais causas, uma dieta desequilibrada com alimentação, aquilo que nós chamamos de alimentação inflamatória. Escrevam aqui no chat o que é que para vocês é uma inflamação, uma dieta inflamatória, um plano alimentar inflamatório. O que é que vocês acham que é? É isso. Já vos vou dar um exemplo, mas a alimentação inflamatória são todos os alimentos condimentados, cheios de sal, cheios de açúcar, processados, enlatados, ou seja, tudo o que nós comemos quase diariamente, basicamente. Então, face a estes erros que nós fazemos quase diariamente, e é quase inevitável nós fazermos, toda a gente come atum frequentemente, salsichas, feijão de lata, essas coisas todas. Pronto. Alguns fritos de vez em quando, é impossível não comer. Portanto, nós temos que ter uma solução que permita tratar estas causas antes de chegarmos aos químicos e contrabalançar aqui um bocadinho o nosso estilo de vida, que às vezes, pela profissão que nós temos, é inevitável e não dá para mudar, pura e simplesmente. Portanto, nós temos que arranjar uma estratégia que se alie aqui para nos permitir ter um bocadinho mais de saúde. E esta solução é o PEC metabólico, que é isso que eu vos vou apresentar agora. Então, este pack metabólico é composto por estes 4 produtos, o ProBalance, o Aloe Vera, nós aqui particularizamos o Intensivera, mas se o problema for este, podem trocar por outro Aloe Vera qualquer, depois o Colostro e o Pro12, que permite uma regulação do que eu vos expliquei que era a flora intestinal, daquelas bactérias boas que têm que estar fortes e nutridas para conseguirem combater as que fazem mal ao nosso organismo, aquelas que são nocivas. Portanto, a regulação da flora intestinal permite-nos fortalecer o nosso sistema imunitário e, com isso, o nosso organismo consegue se defender. Diminui aquela sensação de cansaço crónico, parece que já nos levantamos cansados e ainda não fizemos nada. Harmoniza este processo que é a digestão e a absorção dos nutrientes. É um processo que fazemos pelo menos 4 vezes ao dia, porque comemos 4 vezes pelo menos. Portanto, é bom que seja bem feito, senão andamos sempre mal dispostos. E evita estes sintomas que prejudicam a qualidade de vida. A obstipação e ou a diarreia, pode intervalar uma com a outra, a dor de barriga e aquela sensação horrível de infartamento que parece que comemos meia azeitona e já estamos que não podemos, estamos cheios e mal dispostos. Portanto, concluindo, manter a flora intestinal equilibrada é tornar o nosso organismo naturalmente saudável, sem precisarmos tantas vezes de químicos. Aqui o truque é mantermos saudáveis através do estilo de vida e de produtos naturais, para não precisarmos de químicos. E com isto eu não quero dizer que os químicos são maus e nunca precisamos. Não. Temos é que tentar minimizar a nossa necessidade de químicos. Fazendo o quê? Uma prevenção. Portanto, aqui temos 4 exemplos em que em que é a prova de que o PEC metabólico se enquadra na rotina da maior parte das pessoas que querem ou que já têm um estilo de vida saudável. Vou-vos deixar aqui, por exemplo, esta primeira pessoa, não é? Que é um exemplo das pessoas com excesso de peso ou obesidade e que mantêm um plano alimentar claramente desadequado e que comumente o que é que sofrem adicionalmente estas pessoas? Daquelas doenças que vos falei inicialmente. Os diabetes, a hipertensão e o colesterol elevado. E muitas destas doenças são irreversíveis. Portanto, este é um dos casos em que faz sentido. Aposto que vocês conhecem dezenas, para não dizer centenas de pessoas, em que este PEC metabólico vai fazer sentido, e depois vocês dizem, sim, mas há muita gente que não tem excesso de peso. Certo? E aqui vem os seguintes exemplos. Aqueles trabalhadores que trabalham dia e noite, que têm rotinas super desgastantes, que às vezes têm, como eu já vos ouvia dizer várias vezes nos encontros e assim encontros presencialmente, que vocês às vezes há dias que têm 10 minutos para almoçar, que almoçam no carro,
Eu já vos ouvi dizer isso imensas vezes. Aqui também faz sentido, porque trabalhadores com rotinas destas extenuantes e exaustivas têm sem tempo para estas refeições que nós consideramos completas, e que às vezes o mais fácil é mesmo optar pelo fast food ou nem fazem refeição. Isso, nem uma nem outra é saudável e, portanto, têm aqui um PEC metabólico que vos reposiciona a flora intestinal e a saúde do vosso organismo. Depois, aquilo que eu vos falava das pessoas que consomem diariamente ou quase diariamente esta alimentação pró-inflamatória. Podem ou não ter excesso de peso. Há pessoas magras que vão fazer análise e têm o colesterol nos píncaros extremamente elevado e são magras. Ou seja, há aqui várias doenças. A hipertensão, a diabetes e o colesterol não são só das pessoas com excesso de peso. Há pessoas com o peso perfeitamente normal e pessoas abaixo do peso que têm estas doenças. Isto tem só a ver com esta questão da alimentação pró-inflamatória. Os doces, os fritos, os alimentos processados, etc. Aquilo que eu já vos falei. E depois, uma condição que afeta imensa gente, para não dizer toda, em diferentes graus, claro. As pessoas que sofrem de stress diário, ansiedade ou o burnout. Apresentam sintomas clássicos, que muitos deles são psicológicos, o cansaço, as palpitações, etc. Mas depois temos outros que são puramente físicos, mas que a causa é só a ansiedade. Não tem nenhuma doença física, digamos assim, só tem a ansiedade que lhes provoca esta questão da obstipações, da diarreia, a dor de barriga e esta sensação de mal-estar e enfartamento. Portanto, por acaso, eu identifico-me aqui com várias com a coisas. última. Com a última, ali com o senhor também que salta às refeições e depois come o fast food porque é mais rápido e porque tem 15 Exato. minutos, etc. Pronto. Mas realmente esta última parte aqui, realmente acho que quando estou mais estressada, o que me afeta mais efetivamente é mesmo mais a parte intestinal, porque fico muito inchada. Pronto. Eu esta semana tive uma doente que me disse que era aluna da faculdade e sempre que tinha um exame, na semana anterior era horrível. Ela ia às 10 e 12, 15 vezes à casa de banho. E isto é uma coisa que não tem um intestino preparado. E esta questão, por exemplo, do síndrome do intestino irritável, em que não há nenhuma doença física, digamos assim, é tudo a questão da ansiedade. E as pessoas, pronto, muitas vezes não investem na sua saúde e depois acabam por gastar o triplo do dinheiro, em vez de comprarem um PEC metabólico a X, gastam o triplo ou o quádruplo do dinheiro em internamentos, em idas ao médico, pronto. E às vezes têm mesmo que ir e é necessário, mas outras vezes podem, com o estilo de vida e estas soluções mais naturais, conseguem fazer algumas alterações a nível diário, sim. Exatamente. Agora, queria desafiar-vos a dizerem-me um estilo de pessoa que não se consegue enquadrar no PEC metabólico. Dou 100 euros a quem me disser. Pronto, podem dizer tipo, sei lá, o Ronaldo. Ok, se calhar o Ronaldo não precisa. Ronaldo é o cúmulo da saúde, não é? Exato. Não conhece ninguém. Também não. Portanto, gordo, magro, que não tenha um trabalho estressante, que seja velho, novo, vai fazer sempre sentido. Porque sabemos que, pronto, no excesso de peso e obesidade justifica-se a si próprio. A questão do trabalho com saltar refeições e fast food também é fácil de entender, muitas vezes associada a esta questão da ansiedade, etc., que também pode dar os sintomas gastrointestinais. E depois, o que eu vos queria alertar é que esta alimentação inflamatória não é só do pessoal com excesso de peso ou obesidade. O pessoal com o peso normal pode ter esta inflamação, esta alimentação pró-inflamatória e alterações e doenças associadas. Portanto, não associem só isto aos gordinhos. Portanto, apresentando-vos um bocadinho o que é isto do PEC metabólico, então vocês já sabem quais são os 4 produtos que o constituem. Nós vamos falar um bocadinho de cada um deles. Alguns já falámos antes, mas eu adaptei aqui a informação para o tema que estamos a falar e não muito para os que já falámos anteriormente. E sabemos que o ProBalance, um dos componentes é este magnésio, que tem aqui neste slide, 4 principais interferências no nosso corpo. Atua na regulação da insulina e do valor do açúcar no sangue. O valor do açúcar ou glicémia é exatamente a mesma coisa, está bem?
permite que o açúcar no sangue esteja controlado e não atinja aqueles picos mesmo nos diabéticos que comem qualquer coisa e sobe logo, está bem? Depois a parte do controle emocional também é muito importante, como vocês perceberam, porque muitas vezes o desarranjo emocional leva ao desarranjo intestinal, porque reduz, está comprovado através de estudos médicos que reduz a ansiedade, o stress e a própria existência e frequência dos ataques de pânico, que muitas vezes também estão associados nestes contextos. Neste contexto ainda, alivia muito um sintoma muito comum na população portuguesa, são as dores de cabeça e a sua intensidade, e promove também a energia que nos permite fazer as atividades do dia a dia e não estarmos, depois do almoço, já todos cansados e sem vontade de continuar o dia. Portanto, sabemos que outro dos componentes aqui do ProBalance é o cobre. Então, como um dos componentes é o cobre, sabemos que vai prevenir este déficit, esta deficiência de cobre que muitas vezes a população portuguesa tem, e que é particularmente causada por duas coisas. Por distúrbios de má absorção dos nutrientes, que é uma das causas do desarranjo intestinal. Temos aqui 3 doenças, só para exemplo: a doença celíaca, a doença de Crohn e a fibrose quística, ou então, em casos mais particulares, após a realização de uma cirurgia de perda de peso, aquilo que nós chamamos de cirurgia bariátrica. Depois, também contém outro componente, o crómio, estabiliza também os níveis de açúcar no sangue, mesmo em diabéticos, sendo que o seu déficit se associa ao consumo de alimentos muito processados e ricos em gordura. É exatamente aqueles fatores que vos disse anteriormente. Ou seja, os níveis de açúcar altos no sangue promovem o desarranjo intestinal, principalmente em diabéticos, e depois aquela alimentação que muitos de nós fazemos com muita frequência, a alimentação inflamatória, que é uma das causas de desregulação da flora intestinal, temos aqui neste suplemento, no ProBalance, o crómio que ajuda a estabilizar isto. Porque muitas vezes é mais fácil nós encontrarmos um PEC metabólico que nos ajuda a balançar o nosso organismo, porque é impossível às vezes mudarmos de emprego, mudarmos de rotina, etc. Muita gente não consegue fazer isso. Portanto, temos que criar soluções com o que temos. Relativamente aqui ao aloe vera Sivera, relativamente ao aloe vera, já todos sabemos, e é o produto o componente que se calhar vocês conhecem melhor, porque existem montes de produtos que potenciam a capacidade anti-inflamatória do nosso organismo, ou seja, neste sentido, fortalece e melhora a resposta do nosso próprio organismo face às infecções, a nossa resposta imunitária, e depois contribui para manter uma pele bonita e hidratada, além de nutrida e com elasticidade de vida. Melhora também a atuação de 2 vitaminas que precisamos todos os dias, a vitamina C e E. E depois, muito importante, harmoniza e torna suave o sistema gastrointestinal. O que é que eu quero dizer com isto? Que aqueles sintomas clássicos, por exemplo, do refluxo gastroesofágico, que muita gente tem diariamente e outras pessoas têm após aquelas refeições mais pesadas do domingo, etc., atenua um bocadinho estes sintomas, a saber, aquela azia que muitas vezes parece que há assim um ardor que vem pelo peito acima, aquelas náuseas e sensação de mal-estar e a sensação de infartamento. Isto tudo vai conduzir a uma melhoria significativa da qualidade de vida e do próprio perfil das bactérias intestinais. Como vos disse há bocado, existem bactérias boas e más, e o que nós queremos é que as boas sejam sempre em número superior às más para que consigam lidar e matar as bactérias más. Aquele raciocínio que eu vos disse há bocado, da medicina natural e convencional, ou seja, de utilizarmos estratégias de estilo de vida e produtos naturais para evitarmos os produtos químicos, aplica-se aqui. Ou seja, se nós tivermos como base uma boa alimentação, exercício físico e até associarmos o aloe vera, Sivera, vamos diminuir a necessidade desta toma de medicação anti-refluxo, os protetores gástricos, o omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, os pazol, todos que vocês tomam, alguns de vocês tomam, e que às vezes deixam de ser necessários. Está bem? Depois, em última instância, tudo isto vai contrariar o síndrome metabólico. Como já sabem, o síndrome metabólico é o mesmo que falarmos daqui de 2 ou 3 condições: a obesidade,
a hipertensão, o colesterol e a diabetes, que são, se vocês se lembram do início da apresentação, são exatamente as principais doenças a decorrer em Portugal. Portanto, este é um antídoto perfeito para o que dissemos inicialmente. E ajudamos em duas coisas, porque melhora os valores do colesterol e dos triglicerídeos, e com isto prevenimos a acumulação das gorduras que nos entopem as veias e as artérias e que muitas vezes dá asneira, e temos AVCs e infartos, etc. E às vezes já não se consegue apanhar a pessoa. E depois reverte também estas alterações da glicémia. Estas alterações, dizer alterações da glicémia ou pré-diabetes é a mesma coisa. Portanto, isto evita o desenvolvimento depois para diabetes, que é uma doença crónica e não tem cura. Uma pessoa diabética é para sempre diabética. Mais ou menos grave, mas é sempre diabética. Depois, associa aqui também a presença da vitamina C, das nossas laranjinhas, e isto promove a síntese do colagênio e a reparação do nosso corpo e impede a sua degradação rápida. Portanto, também vai reduzir a inflamação corporal e o stress oxidativo e também atua, tem um componente muito importante do normal funcionamento dos nossos vasos, de todo o corpo, incluindo os vasos mais importantes, que são aqueles que permitem trabalhar a máquina, o coração. Depois, parece ter uma contribuição muito, muito evidente nesta melhoria da circulação. E então, se melhora a circulação do nosso corpo todo, também vai melhorar a circulação do quê? Do intestino. Eu deixei-vos aqui um raciocínio muito simples para vocês perceberem como é que isto melhora depois o processo de digestão e da flora intestinal. Porque nós, ao melhorarmos a vitamina C, ao ter uma eficácia na melhoria da circulação de todo o corpo, vai melhorar a circulação intestinal. Ao melhorar a circulação intestinal, vai melhorar o processo de digestão, porque se o sangue vai para o intestino tem mais capacidade de trabalhar e digerir os alimentos e nutrientes. E se tem melhor capacidade de digerir os nutrientes e os alimentos, não vão haver aqueles sintomas gastrointestinais que é precisamente do contrário. A sensação de infartamento, o mal-estar, a obstipação ou diarreia e a dor de barriga. Portanto, isto faz tudo sentido. Relativamente aqui ao colostrum, nunca falei dele, é a primeira vez que estamos a falar dele, e sabemos que é rico, está aqui a vaquinha porque é do colostrum, do leite de vaca, é rico nestes anticorpos e substâncias antimicrobianas. Anticorpos faz parte da defesa do nosso organismo e por isso fortalece o nosso sistema imunológico ou imunitário, a mesma coisa. Contraria o efeito lesivo, principalmente gastrointestinal, muitas vezes criam úlceras no estômago, do uso indiscriminado dos fármacos anti-inflamatórios. E eu deixei-vos aqui alguns exemplos que toda a gente já tomou de certeza. O Brufen, o Voltaren, o Diclofenac, que é a mesma coisa que o Voltaren, é todo o Lacto, o Algan, essas coisas todas. Pronto. Muitas vezes há pessoas que tomam isto cronicamente e isso é errado, porque irrita muito a parede do nosso estômago e causam-se úlceras, gastrites, que por muitas vezes são crónicas. Portanto, aqui contraria um bocadinho este efeito lesivo do uso de anti-inflamatórios, aquilo que nós chamamos em medicina AINES, de forma indiscriminada. Depois, como contrariam o efeito destes fármacos anti-inflamatórios, auxiliam no tratamento destas úlceras que eu vos falei e do próprio síndrome do intestino irritável. Além disto, protege também a flora intestinal após quadros de infecções gastrointestinais, por exemplo, gastroenterite aguda, que toda a gente já teve uma, pelo menos, ou o uso prolongado de antibióticos. O que é que eu quero dizer com isto? Depois de uma gastroenterite, a nossa mucosa intestinal tem algumas lesões que precisam de tempo para ser curadas. E neste contexto, o colostro consegue dar um aceleramento a esse processo de reparação. Assim como a seguir a utilizarmos um uso de antibiótico para uma amigdalite. Temos a amigdalite, fazemos o antibiótico, a mucosa intestinal está um bocadinho desregulada e este colostro atua nesse sentido. E é utilizado por muitos atletas, inclusive atletas de alta competição, para uma recuperação muscular rápida e eficaz após aqueles períodos de atividade física exagerados. Portanto, também faz sentido nas pessoas mais novas. Depois, relativamente aqui ao Pro12, nós sabemos que o Pro12 é composto por 12 tipos ou estirpes
de bactérias probióticas. Quando eu falo de bactérias probióticas, é a mesma coisa do que dizer bactérias boas para o intestino, probióticas. E é um suplemento, este em particular da LR, é um suplemento que tem microencapsulação. O que é que eu quero dizer com isto? Os comprimidos entram onde? Na boca. E até chegarem ao intestino, que é onde nós queremos que ele faça o efeito máximo, tem que passar num sítio muito agressivo, que é o estômago. O estômago tem uma acidez muito, muito, muito grande. E há certos tipos de fármacos, ou de componentes, ou de suplementos, que no estômago perdem o seu efeito porque morrem, digamos assim, com o ácido de estômago. Esta encapsulação do produto LR permite que este suplemento passe no estômago sem ser degradado. E o que é que isto permite? Que o seu efeito seja ótimo no intestino. Perceberam? Este é um conceito muito importante para quando alguém vos perguntar. Estou aqui a ter a certeza que percebi. Já agora só uma perguntinha à parte. Força. Pronto, isto é uma curiosidade pessoal. Eu vejo às vezes Tranquilo. aqueles iogurtes e etc., aquelas bebidas que dizem que têm X de coisas para os intestinos. Por exemplo, eu tomar isso, por exemplo, vendo aqui estas cápsulas que realmente têm que passar o estômago, etc., esses produtos fazem efetivamente efeito? Pergunta bacajinha. Depende. Já ouvi imensos relatos. Já ouvi pessoas que realmente se sentem bem, não percebo se é pelo sabor ou por substituírem refeições com esses iogurtes, maioritariamente iogurtes, e que se sentem realmente bem, até conseguem alguma perda de peso. Mas é assim, se jantam só em iogurte, é normal que consigam perder peso, não é? E depois já ouvi pessoas que, como são em parte intolerantes, por exemplo, à lactose, há muitos desses iogurtes que contêm lactose que se dão muito mal com isso e até acaba por ter o efeito inverso. Ou seja, eles tomam esses iogurtes porque até regulam a flora intestinal, etc. Mas depois, como são muito ricos em lactose, acabam por lhes dar aquele sintoma de mal-estar, de sensação de infartamento e muitas vezes quadros de diarreia que as pessoas até se assustam porque são 10 e 15 idas à casa de banho diárias, que ninguém consegue trabalhar nessas condições. Ou seja, aqui temos o melhor dos dois mundos. Temos o efeito probiótico e não temos essas intolerâncias que muitas vezes existem. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, a maioria das pessoas vai desenvolver um grau de intolerância à lactose. Pode ser muito baixinho, quase não tem nada, mas há pessoas que não conseguem beber leite, iogurte, etc. Portanto, aqui temos o melhor dos dois mundos. Não temos esses componentes que muitas vezes fazem a diferença e temos o efeito probiótico. E é mais fácil, não implica uma refeição, digamos assim. Está bem? Ou seja, o que é que isto vai fazer? Tem vários efeitos, este probiótico. Relativamente aos efeitos gastrointestinais, temos que aliviam estes sintomas que já vos falei várias vezes, repõem a flora intestinal, não é? É isso que estamos a falar. Principalmente após a toma de antibióticos, melhora quadros de intolerância à glicose e à lactose, como a Ana perguntou e bem. E depois, muito, muito importante, mesmo muito, atuam contra uma bactéria que se chama Helicobacter pylori. Quem já ouviu falar desta bactéria? Pois é, muita gente já ouviu falar porque é muito, muito, muito comum na população mundial, não é só portuguesa, é mundial. Esta bactéria é muito importante porquê? Porque no caso de existir, aumenta muito a probabilidade de nós desenvolvermos pequenas feridas no estômago, que podem ser úlceras gástricas, que têm resolução, ou pode ser mesmo contextos um bocadinho mais difíceis de neoplasias do estômago. Portanto, o que é que nós queremos nestes contextos? Evitar, não é? Contrariar a sua ação. Portanto, isto é muito mais do que regular a flora intestinal. Está aqui a atuar contra uma coisa importante, a bactéria Helicobacter pylori, ou seja, nós queremos evitá-la, arranjar formas de evitar, e no caso dela existir, encontrá-la rápido e erradicá-la. E aí sim, temos que utilizar fármacos, pronto. Nesse contexto, se ela vai existir, temos que utilizar os fármacos. Mas o tratamento com esses fármacos é muito agressivo, dá uns efeitos secundários brutais. As pessoas não gostam de nada desse fármaco. Portanto, o melhor mesmo, como sempre na medicina, é a prevenção. Está bem?
Mas assume aqui uma importância muito grande, é evitar coisas mesmo sérias, neoplasias mesmo sérias. Além disto, previne também e ajuda a tratar doenças gastrointestinais. Deixei-vos aqui alguns exemplos: a gastroenterite aguda, a doença de Crohn, a colite ulcerosa e aquela parte mais relacionada com a ansiedade, o síndrome do intestino irritável. E também previne o aparecimento ou desenvolvimento do cancro do intestino. Portanto, temos aqui dois efeitos muito, muito importantes, que assumem uma importância, diria que fulcral, que realmente é a prevenção ou atuam contra o desenvolvimento do cancro no estômago e do cancro no cólon, que já são doenças que muitas vezes são descobertas já tarde demais e que as pessoas pouco podem fazer. Relativamente aos efeitos não gastrointestinais, sabemos que diminui o risco cardiovascular de forma global, restabelece, além da flora intestinal, também restabelece, principalmente nas senhoras, a flora urogenital, ou seja, previne infecções urinárias e infecções genitais. Melhoram, então, como já vos disse várias vezes, a saúde mental, no que diz respeito à gestão também da perturbação da ansiedade e da perturbação depressiva. E fortalece, como é óbvio, o sistema imunológico. Então, o que é que conseguimos ganhar com este pack? Percebemos que o nosso sistema imunológico fica fortalecido, porque é capaz de proteger o nosso próprio corpo contra as infecções diárias, víricas, bacterianas, etc. No caso das bacterianas, precisamos muitas vezes de associar o antibiótico, pronto. Mas a maioria das infecções é vírica e aí é fortalecer o nosso sistema imunológico. Permite também uma sensação de bem-estar e leveza intestinal sem aqueles sintomas chatos gastrointestinais que nos perturbam o dia-a-dia. Diminui os sintomas associados à ansiedade, depressão e o próprio burnout do dia-a-dia. Melhora o metabolismo intestinal perante aquele plano alimentar que já perceberam qual é o plano alimentar inflamatório. E depois equilibra o intestino dos doentes crónicos e muitas vezes com doenças que estão todas presentes, a hipertensão, diabetes, obesidade, etc. E, por muito importante, gostava de ressalvar outra vez aquilo que vos falei anteriormente, que ajuda a prevenir ou a atrasar o desenvolvimento de doenças graves, muitas vezes incuráveis e potencialmente fatais, como vos falei há bocado. Portanto, ganha aqui uma dimensão diferente. É isto, Ana. Ok, muito obrigada aqui pela explicação e realmente Obrigado, por aqui conseguimos ver que há aqui uma parte também de prevenção e também há uma parte de nos sentirmos bem diariamente, não é? Fazendo aqui alguns ajustes no nosso dia-a-dia e tomando aqui realmente a suplementação mais indicada. Falando então aqui mesmo no pacto metabólico, o que é que nós ganhamos com este pacto? Portanto, além de tudo aquilo que o Hugo acabou de apresentar e acabou de nos falar e explicar sobre o que cada um destes produtos faz no nosso organismo, também está aqui uma excelente oportunidade de negócio, portanto, não só para a saúde, mas também para o vosso negócio. Este conjunto é um pacto metabólico, é para 3 meses, porque obviamente este tipo de prevenção não é só um dia ou 2, nem uma semana, portanto tem que ser uma coisa mais continuada. Esta é a composição do set, são 3 ProBalance, são 9 géis bebíveis à escolha, portanto podem escolher qualquer gel bebível, mel, pêssego, freedom, se tiver, etc. Portanto podem escolher o que quiserem, num total de 9. Tem 6 colostros líquidos e 3 Pro-doces, portanto são as doses indicadas precisamente para 3 meses. Aqui na tabela, aqui do lado direito, vocês podem ver a soma aqui, neste caso, de cada um dos produtos à quantidade que está aqui indicada e podem verificar que realmente há aqui um grande ganho, não só a nível da pontuação, que obviamente vos vai beneficiar o vosso negócio, mas também a nível do valor, que tem aqui uma poupança de cerca de 84 euros na compra deste pack. Tem também as vantagens, obviamente, quem comprar este pack já tem automaticamente aqui um bónus de 9 euros a nível próprio, de bónus de pontos próprios, no valor de 28 euros, e o custo deste pack, portanto, deste cuidado, desta prevenção, custa apenas 5,72 euros, 5,72 € por dia. É assim, não é um valor extremamente elevado. Estamos a pensar, por exemplo, uma pessoa que fuma um maço de tabaco por dia vai gastar 5 euros todos os dias.
e outras atividades que nós fazemos, ou tomar um pequeno almoço fora, ou outras coisas que por vezes não fazem também bem à nossa saúde. O que eu falei aqui no pequeno almoço, porque, por exemplo, às vezes podemos comer um pequeno almoço fora e já sabemos que vamos comer um bolo com açúcar ou fazer outras judiarias, como se costuma dizer, e que não estão a fazer bem à nossa saúde. Portanto, aqui o investimento, sinceramente, não é de todo uma coisa muito grande. Pois aqui no final tem aqui a soma também a nível do preço de venda ao público. Se somos a somar cada um destes produtos ao seu preço de venda ao público, podem ver aqui a margem de lucro, cerca até de 450 euros, se forem fazer aqui a venda dos produtos individuais. Neste caso, aqui é realmente um conceito que é o pacto metabólico, que vai realmente ajudar a todos nós, porque acho que todos nós identificamos ali com alguma parte e realmente vai contribuir muito para o nosso bem-estar. Portanto, é realmente um boost para o negócio, não só a nível de saúde, a nível também de explicação. Realmente podem contar aqui uma história de vários sucessos, portanto, quem vai tomar isto de certo vai efetivamente sentir-se melhor. A nível de custo, é um baixo custo. Agora pensando aqui a nível de negócio, se você, portanto, uma pessoa comprar este set e mais 3 pessoas também comprarem o set, já chegamos aqui ao patamar de Junior Manager. Também conseguimos depois entrar aqui no Lucky 7, se conseguirem recrutar mais 7 pessoas também com este pack, e também, se forem novos parceiros, também entram aqui no Fast Track, portanto, no nível, a partir do nível 1, podem ter aqui um extra de 250 euros. Ok? Explicando aqui muito resumidamente a parte de como é que chegam ao Fast Track, portanto, com o pacto metabólico e arranjando efetivamente, então, além de vocês próprios, mais 3 pessoas que adquiram também este conjunto, chegam a Junior Manager e que é o Fast Track e tem aqui no mínimo já garantido um bónus de 250 euros. Falando aqui no Lucky 7 também, que nós lançámos agora, se recrutarem 7 pessoas, portanto, se for um novo parceiro, se tem o primeiro mês de entrada mais 4 meses para recrutar 7 pessoas, portanto tem 5 meses, ok, para chegar aqui e pode ganhar um valor também adicional, muito atrativo de 500 euros. Ok? Portanto, pensar bem também nestes valores, pensar neste conceito do pacto metabólico que é realmente fácil de explicar, portanto, porque os produtos explicam-se muito facilmente e também são muito específicos para as finalidades que têm. Portanto, tem aqui uma história muito fácil de contar e muito fácil de explicar, ok? Portanto, aqui está aqui um exemplo. Imaginem também, se não conseguirem recrutar as 7, se recrutarem 5, já tem aqui um bónus também de 250 euros, que é muito atrativo. Portanto, pensem muito bem aqui neste conceito, nestes valores, e em todas as pessoas que estão à vossa volta que efetivamente precisam aqui de fazer uma prevenção e melhorar a qualidade de vida. Eu vou fazer só aqui um breve resumo do que é, afinal, o Lucky 7, como é um incentivo recente que lançámos. É a pessoa que pode começar com um pack ou 250 ou 1000 pontos, neste caso aqui, obviamente, estamos a recomendar aqui o pack metabólico, arranjar outras pessoas, portanto, contactar com outras pessoas que entrem também com esse pack e, no final, acabam por ter o valor de volta, ok? Portanto, pensar muito bem aqui também nesta parte do Lucky 7. E este é um quadro resumo do que é que ganham aqui efetivamente com esta duplicação. Obviamente que ganham mais pontos, portanto, além de ganharem também mais saúde, portanto, ganham aqui ainda mais dinheiro. Tem aqui reconhecimento, os novos parceiros que começarem com este pack podem chegar facilmente a Junior Manager e, obviamente, ganhar mais bónus. O Fast Track para os novos parceiros de ter o mês de entrada e mais 4 meses também para conseguir atingir este objetivo e ganham 250 euros. O Lucky 7, que acabei de explicar, também ideal para novos parceiros, com o mês de entrada mais 4 meses podem ganhar até aos 500 euros, e mesmo os parceiros existentes que em abril fizeram mais de 500 pontos próprios, que também estão no Lucky 7, podem ganhar até 500 euros com este pack. Portanto, há aqui muitas oportunidades. É assim, são vantagens para a vossa saúde e são vantagens para a vossa carteira também. Portanto, temos aqui um conjunto perfeito. E além disso, portanto, para pôr aqui uma cereja ainda no topo do bolo, para os parceiros
que relativamente ao mês de maio, está aqui o símbolo ao contrário, pronto, que tiveram uma qualificação inferior a Junior Manager, se começarem agora em junho e depois fizerem mais os restantes meses qualificarem Junior Manager ou superior, podem ganhar entre 750 a 2.000 euros extra, ok? Portanto, aqui há muitas vantagens utilizando este PAC, esta história fácil de contar, os benefícios que tem para a saúde, portanto, tem aqui, além disso, também tem aqui estes bónus com valores bastante atrativos. Eu esta parte aqui do Crazy Summer Bonus eu vou deixar depois com o meu colega de vendas, com o Armindo, que ele vai fazer um webinar agora no próximo dia 9, a explicar também como é que funciona este bónus, mas como podem ver aqui, só tem vantagens. Portanto, é um set muito fácil de explicar, 5 euros por dia, 5,72 € por dia, para beneficiarem a vossa saúde. Portanto, acho que está aqui o conjunto perfeito para todos. Ok? E pronto. E penso que termino aqui a apresentação. Tem aqui o foco no negócio, tem aqui tudo aquilo que eu acabei agora de explicar, aqui um jeito de 360 graus das vantagens que podem ter com este set e também no negócio da LR. Ok? Mais qualidade para a vossa vida, afinal é o que nós queremos. A nível de saúde, a vida a nível monetário, terem um lifestyle melhor. Certo? Hugo, não sei se entretanto há aí perguntas no chat, porque eu não consigo ver aqui o chat. Deixa eu ver aqui. Não sei se já podemos parar aqui a partilha do ecrã. Ok. Ok, pronto, acho que é só pôr disponível a informação. Dizer-vos só que em relação às perguntas que às vezes me mandam para o Facebook ou assim, às vezes é muito difícil para mim responder a todas. E depois também me sinto mal estar a responder a alguns e não responder a outros. Pronto, as perguntas idealmente serão sempre no final das formações, porque há momentos que é mesmo difícil. Por exemplo, hoje para estar aqui, tive de urgência das 8 da manhã às 8h30 da noite. Foi mesmo arrasar para estar aqui, com o trânsito do Porto, foi mesmo arrasar para estar aqui a tempo. Às vezes não é que não queira, é mesmo não conseguir, porque, pronto, também tenho que dormir. Vamos ver só aqui. O probiótico pode ser tomado sempre. Agora faz mais sentido naqueles contextos que eu falei, de pós-infecções, gastroenterite e assim, uso de antibióticos, algum desarranjo intestinal por ansiedade, essas coisas. Os exemplos que eu na altura depois também dei. Todos fazem sentido. Tá? Ok. Muito bem. Perguntaram aqui. Sim, esta formação depois vai estar disponível online, ok? Vai estar no YouTube. O aloe vera pode ser o sabor que vocês gostarem mais. Sim, pode ser os 9 sabores. Não é? Estava aqui a responder. Sim, os 9 sabores pode ser qualquer um. Portanto, podem escolher vários, não têm que escolher 9 iguais. Podem escolher entre os 6 sabores, as quantidades e os sabores que quiserem. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada.